Olá galerinha, aqui é o professor Ricardo. Esse vídeo é destinado à turma do oitavo ano. Nós estamos na página do livro 49 e vamos falar de potenciação hoje com um detalhe interessante. Serão potências de base 10 e notação científica, é o tema da aula de hoje. Então vamos lá, só relembrando aqui, ó. Quando a gente fala de potência, eu vou repetir a multiplicação da base de acordo com a quantidade do expoente. A gente aprendeu em aula que todo número que tem o expoente 1 é igual a ele como resultado. Então aqui 10 elevado a 1 é igual a 10. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho a base 10 e o expoente 2, eu vou pegar esse 10 e vou repetir duas vezes e vou multiplicar eles entre si. O resultado dessa multiplicação é igual a 100. Quando eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10, por que eu repeti aqui? Porque o expoente é 3, então eu vou ter que pegar o 10 e repetir 3 vezes e vou multiplicá-los entre si. 10 vezes 10, 100. O 100 vezes o 10 igual a 1000. Notem um padrão aqui, ó. Como a gente sempre fala na matemática, a matemática tem um padrão, ela obedece a alguns processos. Quando eu tenho 10 elevado a 1, eu tenho 1, 0. Quando eu tenho 10 elevado a 2, eu tenho 2 zeros. Quando eu tenho 10 elevado à terceira, eu tenho 3 zeros. Professor, vai ser sempre esse padrão? Sim, quando a base for 10. Se a base for 10, independente do número que tem aqui, terá a quantidade de n's aqui. Professor, vamos virar a página do livro aqui para a gente ter um exemplo melhor. Não vou editar o vídeo, vai direto para vocês compreenderem, tá? Na página 50, a gente vê aqui, ó, pode ver, ó, quando é 5 elevado a 5, eu tenho 5 zeros. Quando é elevado a 6, eu tenho 6 zeros. A 9, 9 zeros e assim sucessivamente, certo? A gente trabalhou isso bem em sala de aula, eu acredito que isso aqui esteja na mente de vocês. Mas caso não esteja, é sempre bom dar uma relembrada. A parte mais importante aqui, notação científica. Por que eu estudo notação científica? Existem números que eles vão ficar muito grandes. Por exemplo aqui, imagina eu colocar 1 decilhão. Ele vai ter 33 zeros. Então eu consigo simplificá-lo para ficar de uma maneira mais usual. E como que eu utilizo? Eu vou desmembrar esse número, eu vou fatorar esse número. Por isso eu vou usar a notação científica, que é sempre essa fórmula aqui. A vezes 10 elevado a n. Sendo que tem essa fórmula aqui, notem, o A é o número em questão. Ele sempre vai ter que ser 1 ou maior que 1. Nunca pode ser menor que 1. Ele também nunca pode superar a 10. Eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem melhor. Ele vai sempre ficar nesse intervalo. Ele sempre vai ficar de 1 até 9,9 infinito, certo? Ele nunca vai poder passar, ele vai ficar sempre nesse intervalo. Por exemplo aqui, ó. Eu trouxe esse exemplo aqui, depois a gente volta para o livro. Eu tenho que transformar, que número nós temos aqui? Eu tenho que transformar 4.700.000 em um número que ele fique menor no intervalo entre 1 e 9,9. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar ainda 47. Se eu colocar a vírgula aqui, eu já tenho o intervalo que eu quero. Então aqui vai ficar 4,7. Aqui a gente até usa um segredinho só para aqui, ó, quantificar quantas vezes a vírgula andou. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vai ficar 4,7 vezes 10.
Aqui, para me saber a potência, é só contar a quantidade de casas decimais, elevado a 6, certo? Aqui, eu acho que é até mais fácil. Eu sei que o meu número que vai ficar sendo vezes é o 3. Quantas casas decimais eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ficar 3 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a 5. Aqui já é um número um pouco mais complexo. Por quê, professor? Eu sei que vai ser um número vezes 10. Alguns alunos vão se perguntar, professor, você colocou x aqui e no livro está ponto. A notação científica, geralmente, quando a gente vê, está o x. Mas, para fins didáticos, também pode colocar o ponto. Não tem problema, tá? O importante é você sempre identificar como uma multiplicação. Então, aqui eu sei que de cara vai ser um número com base 10. Aqui, eu tenho que colocar todos esses números, certo? Então, eu vou colocar 5, 6, 7, 8, 4. Notem, aqui teoricamente só sobrou 2 zeros, mas você tem que analisar a quantidade de casas decimais que esse número foi movimentado. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 10 elevado a 6, certo? Eu vou dividir esse vídeo em dois. Aqui a gente fez de natural para anotação científica. O próximo vídeo, que vai ser o 2, obviamente, será o contrário, de notação científica para número natural, certo? Aproveitem os estudos, se cuidem e até breve.